Opa, tudo certo? Olha só, a aula já vai começar, mas antes se inscreva no canal e já deixa aí o seu like. Assim, o YouTube faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas e eu continue gravando aulas gratuitas, belezinha? Ah, só mais uma coisa, me siga nas redes sociais porque tem muito conteúdo bacana por lá. O link para me seguir está aqui na descrição desse vídeo. Na descrição, inclusive, também tem o link dos nossos cursos. Clica lá e conheça. Mas antes, é claro, assista a essa aula. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de Direito Penal. E na aula de hoje nós iremos tratar sobre a ilicitude. A ilicitude que é um dos temas mais importantes dentro do direito penal e que cai muito não só no exame de ordem, não só na segunda fase do exame de ordem, como também em qualquer prova e concurso. Afinal de contas, é aqui, senhores, que estão as excludentes de ilicitude. As famosas excludentes de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Daí decorre a importância do estudo desse tema, beleza? Então chega de enrolação e bora para a aula. Pessoal, é o seguinte, vocês já viram que crime, atualmente, a gente conceitua segundo o critério analítico e dentro desse critério analítico que conceitua o crime de acordo com os elementos que o compõem, a doutrina majoritariamente segue uma corrente tripartite que fala que são três os elementos do crime: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Então, em linhas gerais, quando você estiver diante de um fato, para que esse fato seja considerado crime e o sujeito seja condenado, é preciso que o fato seja típico, ilícito e que o agente seja culpável, que recaia culpabilidade sobre o agente. Nós já estudamos, conforme você analisa aqui no canto da tela, nós já estudamos o primeiro elemento do crime, que é o quê? Que é o fato típico. Vimos também que o fato típico é composto por alguns elementos: conduta, resultado naturalístico, nexo causal e tipicidade. Então, se eventualmente faltar um desses elementos do fato típico, automaticamente vai faltar o fato típico. Faltando o fato típico, não tem crime e o sujeito deve ser absolvido. Da mesma forma, não basta que esse fato seja típico, e não vou entrar aqui no mérito do fato típico, ok? A aula é de ilicitude. Então não basta que esse fato seja típico, é preciso ainda que esse fato seja ilícito e que o agente seja culpável. Nessa aula iremos estudar o que? Esse segundo elemento, que é a ilicitude, e nas próximas aulas veremos o que? A culpabilidade, que é um juízo de reprovabilidade que vai recair sobre a conduta do agente, ok? Então, basicamente, funciona da seguinte forma: se no caso concreto você estiver presente de algum acontecimento que exclua algum desses elementos, você tem que trabalhar uma tese de absolvição, tem que trabalhar uma tese de mérito, beleza? E afinal de contas, o que é a ilicitude? Simples. O conceito de ilicitude está aqui em cima de mim, pelos meus cálculos, a não ser que eu esteja apontando para o lugar errado na edição, aí eu ficar parecendo um tonto. Mas conceituamos a ilicitude como uma relação de contrariedade entre o fato e o ordenamento jurídico. Então não basta que aquela conduta ela esteja enquadrada em lei e tenha obedecido todos os critérios do fato típico. É preciso ainda que essa conduta seja contrária ao ordenamento jurídico. E aí entra a questão principal, a questão fundamental. Quando que a gente vai considerar que essa conduta ela é contrária ao ordenamento jurídico? Simples. Sempre que essa conduta não estiver protegida, não estiver abraçada por uma causa excludente de ilicitude. Então, sempre que, por mais que aquele fato seja típico, se aquele fato estiver enquadrado dentro de uma excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, aquele fato não será considerado crime, como por exemplo a conduta de um sujeito que mata outro sujeito numa situação onde ele está repelindo injusta agressão atual ou iminente. Então, nesse caso, você vai verificar
que no caso concreto existe ali a conduta, existe ali o resultado e também existe o nexo causal, bem como a tipicidade. Mas aí quando você passa para a análise do segundo elemento do crime, você percebe o quê? Percebe que ele não é ilícito porque está cobertado por uma excludente de ilicitude. E a partir de agora nós iremos estudar essas excludentes, tá? Irei falar sobre cada uma delas com as suas peculiaridades, bem como também falar sobre os seus requisitos, né, que é o mais importante para a sua prova. Então, onde que a gente encontra as excludentes de ilicitude? Onde que é a base dessas excludentes? Bom, é o artigo 23 do Código Penal. Desculpa. É o artigo 23 do Código Penal, tá? Então, se você pegar o artigo 23, você vai encontrar as principais excludentes de ilicitude: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito, tá? Mas acontece o seguinte, acontece que essas não são as únicas excludentes de ilicitude que existem em nosso ordenamento jurídico. Essas são as principais excludentes, tá? São as excludentes que nós chamamos de excludentes legais genéricas, que se aplicam a todos os casos, tá? Então é muito importante, por exemplo, que você entenda esse esquema que está aqui em cima de mim, que fala sobre a classificação das excludentes de ilicitude. Então, as excludentes de ilicitude, elas podem ser classificadas em excludentes supralegais, que não possuem previsão, né, normativa expressa na legislação, e também aquelas legais que possuem a positivação em nosso ordenamento jurídico, ok? Então, como por exemplo, como um exemplo, na verdade, de uma excludente supralegal, que não é aquela prevista em lei, nós temos o consentimento do ofendido, né? Então, uma situação onde, por exemplo, né, exista ali o consentimento do ofendido em determinados crimes, em bens disponíveis, por exemplo, vai excluir a ilicitude. Professor, me dá um exemplo? Mas é claro que eu te dou um exemplo. O maior exemplo que a doutrina sempre traz para a gente é o exemplo do tatuador. Então imagine uma situação onde um sujeito, né, contrata os serviços de um tatuador e o tatuador vai lá e faz a tatuagem. Nesse ato de fazer a tatuagem, é uma lesão corporal. Você está ali furando a pele do sujeito, né? São microlesões que você está causando e aquilo tipifica na lei penal como uma conduta criminosa, porque é uma lesão corporal. Então, se você for analisar na letra fria da lei, vai tipificar, tá? Mas acontece que existe ali o consentimento do ofendido, né? Que é em relação a um bem disponível. Então, a doutrina reconhece nesse caso que existe uma causa de exclusão de ilicitude supralegal. É claro que também existem ali os requisitos dessa excludente, né? Precisa ser um consentimento expresso, tem que ser prévio, tem que ser um bem disponível e tem que também ser uma pessoa maior de idade, caso contrário não vai valer esse consentimento. Então esse é o exemplo que a doutrina mais traz para a gente. Agora, em relação às legais, né? As legais são as mais conhecidas, então as excludentes de ilicitude legais são aquelas que todos nós conhecemos, né? Mas não é tão simples assim, porque na maioria das vezes as pessoas só conhecem as excludentes do artigo 23, tá? Que são as excludentes genéricas. Então, dentre as excludentes legais, que são aquelas com previsão normativa, né, com previsão aqui no Código Penal, temos as genéricas, que são essas previstas no artigo 23 e que se aplicam a todos os crimes. E temos também as excludentes legais específicas, que possuem previsão específica em determinados artigos da parte especial e se aplicam tão somente naquelas situações, como por exemplo o artigo 128 do Código Penal, que trata da exclusão da ilicitude no crime de aborto, quando o médico pratica o aborto em situação extremamente necessária porque implica um risco à gestante, né? Então vamos ver esse artigo e ver qual que é a previsão que ele faz. Olha só. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico
Inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou inciso 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, o que você percebe ali? Bom, se o médico pratica aquele aborto, na letra fria da lei, se você for analisar a tipificação da conduta em relação ao tipo penal do aborto, está tipificada, é crime. Mas depois, quando você passa para a análise da ilicitude, acontece o quê? Acontece a atipicidade da conduta por conta da presença de uma excludente de ilicitude. Então você já percebeu que, na verdade, o conceito de crime, né, o fato típico, ilícito e culpável, ele funciona como se fosse um castelo de cartas. Sabe aquele castelo de cartas que você fazia quando era criança, ou você faz ainda se você é um adulto desocupado como eu? Sabe aquele castelinho de cartas que você fazia? Então imagine aquele castelo. O que acontece se eventualmente você ir na base desse castelo e dar um peteleco em uma das cartas? Esse castelo vai desabar. Então imagine que os elementos dos elementos do crime sejam essas cartas, de modo que se você tirar uma delas dali, esse castelo vai desabar, tá? Então é basicamente assim que funciona. Então, ao lado das específicas, temos as genéricas, que estão aqui no artigo 23, que iremos estudar a partir de agora e aplicam-se a todos os crimes, né, sem restrição, desde que adequado. Vamos lá, então? Começando pelo estado de necessidade, que encontra a previsão normativa lá no artigo 24 do Código Penal. Antes de falar dele, eu quero já começar com a exemplificação, tá? Por quê? Porque aqui existe uma confusão em relação à distinção dessa excludente de ilicitude com a legítima defesa. Eu acho que começar pelo exemplo aqui vai ser mais elucidativo, tá? Então imagine, por exemplo, uma situação onde um pai, né, um pai ali, como que eu posso falar? Um pai de um recém-nascido, né, o pai de um recém-nascido vai lá, coloca o filho na parte de trás do carro, na cadeirinha, e vai no mercado, né? Enfim, há um mês atrás esse cara não era pai, não tinha muito conhecimento de paternidade, vai lá, coloca o filho na cadeirinha e vai no mercado, para o carro no estacionamento, né? Debaixo do sol, aquele sol quente de 42 graus pelando, deixa lá o carro, vai no mercado e com a infelicidade de esquecer o filho lá no carro, né? Ele esquece o filho na cadeirinha, esquece o filho no banco de trás e esse filho fica lá dentro desse carro, naquele mormaço terrível, sem ar e um calor de 40 graus, né? Um risco de morte ali iminente e a gente está cansado de ver casos como esses. Se você colocar no Google agora, né, você vai encontrar vários casos, todo ano acontece esse tipo de coisa e dá notícia, né, infelizmente. Então imagine essa situação. Imagine que o pai entrou dentro do mercado e esqueceu a criança no carro. Então, alguns populares começam a observar aquela situação e um desses populares faz o quê? Vai lá, quebra o vidro do carro para resgatar essa criança, né? Esse ato de quebrar o vidro do carro, ele se encaixa como um crime de dano. Se você for analisar na letra fria da lei, é um crime de dano, porque vai tipificar lá no crime de dano. Mas se você for analisar a ilicitude, você vai perceber que se trata de um estado de necessidade, tá? Então o sujeito que, atirando, por exemplo, uma pedra no vidro dianteiro do carro para conseguir destravar esse carro e resgatar a criança, ele não poderá ser condenado pelo tipo penal de dano, porque, embora seja um fato típico, não é um fato ilícito, porque ele está cobertado pela excludente da ilicitude do estado de necessidade. Então, o que vai caracterizar o estado de necessidade para que a gente faça uma distinção lá na frente com relação à legítima defesa? Simples, né? O estado de necessidade, ele fica configurado por um conflito de bens, né? Por uma situação onde o sujeito ali, ele tem que fazer uma ponderação e tem que escolher um bem jurídico, ele tem que salvar um bem jurídico em prol de outro bem jurídico. Então, por exemplo, nesse caso, o sujeito que salvou a criança, ele estava diante de uma situação onde ou ele danificava o patrimônio, que é um bem jurídico, ou ele salvava
a vida da criança, e a vida também é um bem jurídico. Então, nessa situação onde existem dois bens jurídicos e ele tem que sacrificar um em prol do outro, você encontra ali o estado de necessidade. Então, sempre que houver esse conflito de bens jurídicos, o que você faz? Pensa, estado de necessidade. E aqui cabe uma distinção, tá? Quando a gente fala em estado de necessidade, nós falamos basicamente em duas espécies de estado de necessidade: o estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante. O estado de necessidade justificante é justamente esse estado de necessidade que eu acabei de explicar para vocês, que funciona como uma excludente de ilicitude. E o que configura um estado de necessidade justificante? Uma situação onde o bem jurídico sacrificado tem valor menor do que aquele bem jurídico que o sujeito salvou. Então, nesse exemplo, onde o sujeito danifica um patrimônio para salvar a vida da criança, é um estado de necessidade justificante, porque o patrimônio tem menos valor, é menos importante do que a vida. E já o estado de necessidade exculpante é uma situação onde o bem sacrificado ele possui valor igual ou maior do que aquele bem em que o sujeito escolheu salvar, tá? Então, resumindo, o bem jurídico que o sujeito sacrificou tem um valor igual ou maior do que aquele bem jurídico que o sujeito escolheu salvar. Então, por exemplo, imagine a situação de um naufrágio, né, onde um barco, um navio, naufragou, furou lá o casco do navio e começou a afundar. Imagine, por exemplo, a situação do Titanic, né? Imagine que tem duas pessoas, dois homens disputando uma boia, de modo que se o sujeito não tiver aquela boia, ele sabe que ele vai morrer e não tem alternativa. E nesse caso, por desespero, né, por não ter outra coisa a ser feita, pelo menos naquela situação era inexigível do agente, um deles mata o outro para conseguir ter a boia para si. Nesse caso, o sujeito ele agiu o chamado estado de necessidade exculpante, que na verdade, no nosso ordenamento jurídico, é encarado não como uma excludente de ilicitude, e sim como uma excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, tá? Que é tema das próximas aulas. Então, quando o bem jurídico que o sujeito violar, o bem jurídico que o sujeito sacrificar for de valor igual ou superior ao bem jurídico que ele escolheu salvar, teremos ali um estado de necessidade exculpante, que na verdade é uma inexigibilidade de conduta diversa. E nesse caso do naufrágio, por exemplo, é um conflito entre dois bens jurídicos vida, né? Então nesse caso são bens jurídicos iguais, então é um estado de necessidade exculpante, tá? Então vamos ao texto da lei, né, para ver como que a lei trata dessa excludente de ilicitude. Vamos lá, artigo 24, Código Penal, obviamente. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, tá? Então, desse conceito, a gente consegue abstrair alguns elementos do estado de necessidade. E quais elementos são esses, né? Na verdade, são requisitos, de modo que se estiver ausente um desses requisitos, não estará configurado o estado de necessidade e, por consequência, o sujeito deverá ser absolvido. E são esses daqui os seguintes requisitos, né? O primeiro é a existência de um perigo atual e inevitável. Então imagine, por exemplo, aquela situação do sujeito que salva a criança no banco traseiro do carro. Aquilo era um perigo atual e também era um perigo que era inevitável, né? Por parte não do sujeito que o evitou, mas sim por parte daquele sujeito que ia resgatar a criança. Além do requisito existência de perigo atual, também existe ali o requisito de direito próprio ou alheio. Então o sujeito ele não vai
enquadrar no estado de necessidade tão somente na situação onde ele salva bem jurídico próprio e também na situação onde ele salva bem jurídico de terceiro, como por exemplo essa situação que eu narrei da criança. Não era um bem jurídico próprio dele, e sim um bem jurídico alheio, que era a vida da criança. É preciso também que não haja a provocação voluntária do perigo. Então, por exemplo, em uma situação naquela situação do naufrágio, né, que na verdade não é um estado de necessidade justificante, naquela situação do naufrágio, se o sujeito que foi lá e matou o outro sujeito para conseguir a boia, se ele foi o culpado pelo naufrágio, se ele causou dolosamente aquele naufrágio, ele também não vai incorrer no estado de necessidade, porque ele provocou voluntariamente aquele perigo e vai faltar um dos requisitos do estado de necessidade. O quarto elemento aqui, o quarto requisito, é a inevitabilidade do perigo por outro meio. Então, na situação onde o sujeito ali foi salvar a criança no banco traseiro, não tinha naquela situação outra maneira, né, razoável daquele sujeito salvar a vida da criança, né? Você pode até pensar, bom, mas aí era só ele esperar o pai, pro pai pegar a chave, era só chamar um chaveiro. Não, não tem conversa, filho. Ali é uma situação de perigo atual, um perigo muito grande, e é inexigível qualquer outra conduta do sujeito que não fosse aquela de quebrar o vidro e violar o patrimônio do sujeito, né? E além disso, tem que ter também a inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado, que é o que vai distinguir o estado de necessidade justificante do estado de necessidade exculpante. Por quê? Porque se é inexigível, né, que você sacrifique o bem que está sob perigo, quer dizer então que não é um estado de necessidade justificante, e sim um exculpante, ok? Então esses são os requisitos do estado de necessidade, e podemos passar então para a segunda excludente, que é a famosa legítima defesa. Bora lá? E aqui é mais simples, tá, pessoal? Vamos direto ao ponto, vamos direto ao texto legal. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa um agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, tá? Esse parágrafo único foi inserido pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, tá? Então daqui a pouco a gente fala especificamente sobre esse dispositivo, mas vamos manter aqui o foco pelo menos no caput, que fala da legítima defesa como um todo, tá? Então, os requisitos da legítima defesa, você consegue encontrar todos eles aqui no caput do artigo. Então, por exemplo, uma situação onde o sujeito tem inimizade com um terceiro, né, é desafeto, é inimigo desse terceiro, e ele encontra esse sujeito na rua, né? E assim que ele encontra esse sujeito na rua, ele percebe que o sujeito está vindo em sua direção e saca uma pistola, sendo que anteriormente esse sujeito da pistola já o tinha ameaçado de morte por diversas vezes. Então, por sorte, ele também andava armado. E assim que esse sujeito sacou a pistola, o sujeito que então seria a vítima, ele de imediato também já saca a sua arma de fogo e repele injusta agressão iminente. Nesse caso, configura-se como legítima defesa segundo os requisitos do artigo 25. É só um exemplo para a gente trabalhar agora em cima dos requisitos da legítima defesa, que são basicamente 4, tá? O primeiro deles é a agressão injusta, atual ou iminente. Como injusta, não precisa ser injusto no sentido de ser um crime, no sentido de ser uma conduta tipificada em lei, tá? Injusto no sentido literal da palavra, né? De injustiça, aquilo que não foi provocado injustamente. Então,
Essa situação seria, por exemplo, uma agressão injusta que eu acabei de narrar para vocês. E essa agressão, ela pode ser atual ou pode ser iminente. Atual é aquela que está acontecendo e iminente é aquela, obviamente, que está na iminência de acontecer. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês, se o sujeito já chega atirando e você revida, é uma agressão atual. Se o sujeito chega sacando a arma e apontando para você dizendo que vai te matar, ou enfim, já tendo te ameaçado de morte anteriormente, é uma agressão iminente. Ok? Então, nesse caso, vai configurar de um modo ou de outro como legítima defesa. Tá? Em relação aos demais requisitos, em relação a todos os requisitos, na verdade, é importante falar aqui que isso aqui é muito subjetivo, tá? Algumas pessoas, diante de uma situação, vão entender que aquela agressão é injusta, outras pessoas vão entender que não. Algumas pessoas vão entender que são meios moderados, outras pessoas vão entender que não. Então, não obstante o texto legal, vai depender muito de quem é o promotor de justiça, de quem são os jurados, se esse crime foi para júri, e de quem é o advogado, e do trabalho do promotor e do advogado em expor os fatos, né? Então vai depender muito disso, porque é muito subjetivo, querendo ou não. O segundo requisito é o direito, né, ou o bem jurídico próprio ou alheio. Então, do mesmo modo que acontece lá no estado de necessidade, também acontece aqui. Então o sujeito ele não vai incorrer no estado de, na legítima defesa tão somente quando ele estiver diante de uma proteção de bem jurídico próprio. Ele também vai incorrer na legítima defesa quando ele estiver protegendo o bem jurídico alheio, que é a chamada legítima defesa de terceiro. Então, se por exemplo eu estou na rua e presencio ali uma agressão injusta, né, atual, onde um sujeito está tentando matar outro sujeito e eu, por exemplo, eu sou um policial ou sou uma pessoa com porte, estou ali armado, se eu revidar essa agressão, se eu evitar aquela agressão injusta matando o agressor, eu posso sim ser enquadrado dentro da legítima defesa de terceiro. Ok? Além do mais, tem que ter o terceiro requisito, que são os meios necessários usados moderadamente. Então perceba que aqui dentro desse requisito a gente pode dividir em dois. Tem que ser um meio necessário e também tem que ser usado moderadamente. E aqui que tem o maior grau de abstratividade, o maior grau de subjetivismo dentro desses requisitos, né? Que é o que vai realmente fazer diferença dentro de um tribunal do júri, muitas vezes, para que o sujeito não responda por excesso. Então, por exemplo, diante de determinadas situações, uma arma de fogo, sim, é um meio necessário, mas muitas vezes esse meio necessário ele é utilizado desmoderadamente, né? Nem sei se eu posso falar isso, nem sei se existe essa palavra. Ele é utilizado de maneira não moderada, quando, por exemplo, o sujeito, para evitar uma agressão de uma faca, de uma arma branca, vai lá e efetua 17 disparos de arma de fogo. Nesse caso, não foi utilizado moderadamente. É claro que tem que analisar isso dentro do contexto, dentro do fato, dentro da casuística. Por quê? Porque muitas vezes, né, enfim, nós somos seres humanos e muitas vezes nós não temos o controle, estamos diante do medo. Então não é exigível, né, uma conduta 100% de acordo com esses requisitos, né? O sujeito, na hora do perigo, ele não faz um cálculo matemático, ele não vai saber quantas balas serão suficientes para matar o sujeito, ele simplesmente quer repelir a agressão injusta. Então por isso que no caso concreto, essa questão tem que ser tratada com muito cuidado, ok? E além disso, é preciso também que exista o animus defendendi. O que é esse animus defendendi? Bom, é basicamente a animosidade, a vontade de se defender, tá? Então, naquela situação, é preciso que o sujeito esteja ciente de que ele está repelindo uma injusta agressão a direito próprio ou a direito alheio, a bem jurídico próprio ou a bem jurídico alheio. Quer ver só um exemplo onde não estará configurado esse animus defendendi? Imagine, por exemplo, que eu tenho inimizade com o meu vizinho, tá? Eu não gosto do meu vizinho, tenho uma longa história de brigas com ele e decido matar
o meu vizinho. Então o que eu faço? Eu pego a minha arma de fogo, eu subo no muro e visualizo o meu vizinho no quintal dele. Eu percebo que ali, inclusive, ele está discutindo com uma pessoa, que eu nem sei que pessoa que é essa, tá? Então eu tô em cima do meu muro, tem ali o meu vizinho, o qual eu quero matar, né? E esse meu vizinho tá discutindo com outra pessoa que eu nem vi quem que é, porque, enfim, tá atrás da parede, então eu não consegui ver quem que é. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu mato o meu vizinho. Matei o vizinho, saí correndo, fugi. Aí depois de algum tempo eu fui citado no processo e descobri que eu fui enquadrado na legítima defesa, tá? Pelo menos a priori a tese defensiva era a legítima defesa. Por quê? Porque naquela situação, posteriormente se descobriu que na verdade o meu vizinho ele estava em vias de matar a pessoa que ele estava conversando, né? Então ele estava apontando uma arma de fogo, né? Ele ia apontar ali uma arma de fogo, estava ameaçando de morte, já tinha efetuado alguns disparos, já tinha tentado matar com arma branca, estavam discutindo e eu, sem saber dessa situação, acabei matando esse meu vizinho. Então, se você e acabei evitando a morte desse terceiro. Então, se você tirar uma foto do evento, uma fotografia do evento, gravar o evento na letra fria da lei, você vai analisar que eu agi em legítima defesa de terceiro, pelo menos nessa filmagem. Mas, na verdade, como eu não agi com o chamado animus defendendi, eu não posso ser acobertado pela legítima defesa, porque a minha intenção naquele momento não foi salvar bem jurídico alheio, e sim foi matar o meu vizinho, simplesmente por matar. Então, nesse caso, como não tem o animus defendendi, eu não posso ser protegido pelo Instituto da Legítima Defesa. Ok? Deu para entender? Fácil, né? Não tem dificuldade aqui, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos para o próximo. Seguinte, como que eu vou diferenciar então a legítima defesa do estado de necessidade? Simples, né? Primeiro, olha só, o estado de necessidade, ele vai ficar evidenciado o quê? Vai ficar evidenciado essa situação de um conflito entre dois bens jurídicos, onde o sujeito tem que sacrificar um em prol do outro, tá? Então, sempre que você observar esse conflito de bens jurídicos, será um estado de necessidade. Mas aí você pode pensar, professor, mas no caso da legítima defesa, também vai existir ali, de certa forma, um conflito de bens jurídicos, né? Sim, mas acontece que na legítima defesa vai existir ameaça ou ataque por uma pessoa a um bem jurídico, será uma agressão humana e você vai repelir essa agressão humana. É uma ameaça ou é um ataque, diferentemente, por exemplo, da situação do estado de necessidade, que é uma situação de perigo. Não é uma agressão direta ali, é uma situação de perigo que pode sim ser gerada por uma conduta humana, mas também pode ser gerada por um animal ou por um evento da natureza, né? Como, por exemplo, a situação do naufrágio e também, por exemplo, a situação onde o sujeito vai lá e acaba matando um cachorro porque o cachorro veio em sua direção e, enfim, o cachorro queria matá-lo. Nesse caso, será também estado de necessidade, porque não decorre de um ataque, né, ou de uma ameaça humana direta, e sim uma situação de perigo decorrente de comportamento humano, da natureza ou de um animal, por exemplo, tá? Então, estado de necessidade, conflito entre bens jurídicos, né? E não é uma agressão humana, ao contrário do que ocorre na legítima defesa. Beleza? E, professor, em relação à legítima defesa praticada por agentes de segurança pública, só voltando aqui, ó. Isso aqui foi o parágrafo único inserido, né, pelo pacote anticrime, que diz o quê? Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém
durante a prática de crimes, né? Então aqui é uma situação onde existe um refém, onde o sujeito, por exemplo, está fazendo uma pessoa de refém, né, para conseguir ali a sua liberdade. Nessa situação, se um agente de segurança pública, diante dessa situação de agressão à vítima, né, de risco de agressão à vítima, efetuar disparos de arma de fogo na direção desse criminoso, ele vai incorrer em legítima defesa de terceiro, que é essa prevista aqui no parágrafo único. Então é importante, pessoal, mencionar duas coisas, né, dois pontos importantes sobre esse parágrafo único do artigo 25. Primeiro, esse dispositivo aqui não foi a invenção da roda, tá? Aqui o legislador, ele não inventou a roda. Professor, como assim inventar a roda? O que eu quero dizer é o seguinte, antes dessa lei, né, antes da inserção desse dispositivo em nosso ordenamento jurídico, já era possível sim enquadrar essas situações com reféns na legítima defesa de terceiro, tá? Então já existia essa possibilidade, é assim que estava sendo feito. Então, o legislador aqui não inventou a roda. Esse dispositivo, ele surge mais com um viés de reafirmação do poder estatal, né, para dar mais segurança ao agente de segurança pública na tomada de decisões. Então esse foi a maior finalidade desse dispositivo. Segundo ponto, não é uma carta branca, tá? Isso aqui não é uma carta branca para o agente de segurança pública matar o sujeito em toda e qualquer situação com reféns. É preciso, de acordo com o que dispõe o artigo aqui, o artigo 25, parágrafo único, que sejam observados os requisitos da legítima defesa. Então, todos aqueles requisitos que eu já falei para vocês são estritamente necessários nesse caso de legítima defesa praticada por agente de segurança pública, ok? Então são esses dois pontos que eu gostaria de ressaltar para vocês, ok? Então podemos passar para o nosso terceiro ponto, que é o estrito cumprimento de um dever legal, que é a terceira excludente de ilicitude da aula de hoje, tá? Está acabando já a aula. A partir de agora é mais rápido, porque é mais demoradinho mesmo a legítima defesa e o estado de necessidade. Então, o que é o estrito cumprimento de um dever legal? É basicamente mais uma excludente de ilicitude. E aqui são o quê? São situações onde é necessário a presença de dois requisitos, que são expressos ali no artigo 23 do Código Penal, que são quais? Um dever legal e o estrito cumprimento. Então não basta que seja um dever legal, é preciso que o sujeito ele esteja restrito ali, né, ao comando legal. É preciso que haja o estrito cumprimento desse dever. Então, como principais exemplos de estrito cumprimento de um dever legal que a doutrina traz para a gente, nós temos duas situações. A situação do carcereiro e a situação do oficial de justiça. Então, por exemplo, o carcereiro, quando ele pega um sujeito e coloca dentro da cadeia, se você for analisar a letra fria da lei, aquilo é um crime de cárcere privado, ele está tirando a privacidade, está tirando a liberdade de locomoção do sujeito. Então, analisando pela letra fria da lei, seria um crime, mas acontece que ele está agindo em estrito cumprimento de um dever legal. Ora, ele é carcereiro. Então, nesse caso, existe ali a excludente de ilicitude e ele não pode ser responsabilizado por isso, ok? É claro que isso aí é óbvio, mas analisando tecnicamente é assim que funciona, inclusive por isso que surgiu, uma das razões pelas quais surgiu a teoria da tipicidade conglobante, né, do Eugênio Raul Zaffaroni, porque ele fala justamente isso. Ora, a gente não pode nem considerar essa situação como um fato típico, porque isso aí é insanidade. Então temos que já matar essa tipificação lá no fato típico. Então isso aí é outra história, tá? Então quero preparar uma aula específica para isso, mas não vou tratar disso agora. Atualmente, né, segundo o nosso Código Penal, seria uma situação de estrito cumprimento de um dever legal, assim como ocorre com o oficial de justiça. Então o oficial de justiça que, por exemplo, entra na casa de um sujeito para fazer ali a penhora, ou para cumprir um mandado de busca e apreensão, ou para cumprir ali um mandado de prisão, por exemplo, se ele está cumprindo esse mandado, ele está agindo em estrito cumprimento de um dever legal. Ele não pode ser responsabilizado, não pode ser, enfim, incriminado pela prática do crime de violação de domicílio. Então, nesse caso, ele está agindo em estrito cumprimento de um dever legal. É claro que tem que ser
Passei o slide sem querer. É claro que tem que ser um dever legal e é claro que tem que ser estrito cumprimento, ou seja, não pode haver nenhum tipo de abuso, então ele tem que seguir à risca o que a lei manda, ok? E para finalizar, exercício regular de um direito. Em relação ao exercício regular de um direito, o exemplo que você mais encontra na doutrina é o exemplo do pai que, com a animosidade de corrigir o filho, com a animosidade de educar o filho, vai lá e aplica palmadas, né? O filho, a famosa palmadinha na bunda, que tem aquele cunho educativo. É claro que ele não vai chegar lá e descer-lhe a porrada na bunda do moleque. É preciso que haja o quê? É preciso que haja essa animosidade, é preciso que haja esse ânimos corrigendi, é claro, segundo a doutrina. Então, como exemplo de exercício regular de um direito, é esse o exemplo que traz a doutrina, ok? Então, essas foram as excludentes de ilicitude, né, que vocês já viram que são classificadas em legais e supralegais. Dentro das excludentes legais encontramos as genéricas e as específicas. Genéricas são essas previstas aqui, ó, no artigo 23 do Código Penal. Específicas são aquelas que estão previstas na parte especial, por exemplo, né, e se aplicam a determinados crimes. E já como exemplo de excludente supralegal, nós encontramos o consentimento do ofendido e vimos que esse consentimento precisa ser prévio, precisa ser em relação a um bem jurídico disponível e também tem que ser manifestado por uma pessoa maior de idade, né? Essas foram as excludentes de ilicitude, que é, na verdade, né, o que é ilicitude? É a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico sendo encarado como o segundo elemento do crime. Se você gostou dessa aula e quer ter mais conteúdos como esse, deixa aqui embaixo o seu comentário, senta o dedo nesse like, se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado sobre a liberação de novas aulas, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!